morreram 6 pessoas por causa da chuva. Aí morreram... Pra mim, essas 10 crianças não poderiam ter morrido. E aí a justiça vai mostrar que eu estava certo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E aí, só o que vocês estão acontecendo aí, mais de 33 multas. E que não era para ser absolutamente nada. Tanto é que no dia seguinte treinaram lá no Ninho do Urubu. E sem ter permissão para treinar. Vou deixar bem claro que o Ministério Público já viu tudo isso aí e vai sobrar para um monte de gente aí. Tem que meter na cana. Tem que prender quem matou essas crianças. Ah, se não matou, vamos ver se não matou então. Isso é opinião minha. Aí é o Ministério Público, a polícia que tem que saber. Agora, em relação ao que aconteceu aí, é uma verdadeira idiotice por parte deles e aí eles não jogam. Aí eu vou me colocar num lugar de jogador de futebol, que eu sou ex-jogador. Rafael é jogador ainda. Então vamos lá, como é que eu mando minha família lá? Como é que eu vou mandar meus filhos lá? Como é que eu mando minha esposa e minha mãe para assistir um jogo tão importante como esse no Maracanã? Aí como é que o jogador tem que jogar 100%, tem que ser 100% honesto, 100% profissional, o jogador não pode errar, não pode perder pênalti, não pode fazer nada. Aí as pessoas que comandam o futebol carioca fazem uma vergonha dessa. É uma vergonha, não só para esse jogo, mas a vergonha já vem antes. A vergonha do futebol carioca vem no que o Botafogo está fazendo, no que o Fluminense fez, não conseguiu fazer com a Unimed, que poderia ter um centro de treinamento, um time maravilhoso. O que o Flamengo fez e está fazendo, o que o Vasco fez. O Vasco não paga o Maracanã. Pô, como é que esses caras podem ter moral para tomar conta de futebol? E o paradoxal, você lembrou bem, há uma semana, devido à tragédia do Ninho do Urubu, houve um negócio lindo que o Rio de Janeiro emocionou o Brasil. Todas as camisas unidas, né? Você que jogou no Rio de Janeiro. Mas é mentira. Entendeu? Então, os 4 grandes lá, todos unidos. Desculpa, Milton. Dessa é mentira. É mentira. Eu fico pensando... momento complicado. O pessoal faz ali as redes sociais, vamos se mobilizar, mas passa dali daquele momento, aí tá a prova. Ela pisa na cabeça do outro ali, rapaz. Lógico. Não era hora de, por exemplo, fazer como já aconteceu no Grenal, por exemplo, falar de fazer a torcida mista, fazer uma festa Mas é bonita. diferente, né? Não, mas não era o momento de aproveitar isso e apaziguar um pouco e mudar um pouco a cabeça das pessoas. Mas como é que vai... Eu acompanhei tudo isso hoje em casa. Não interessa onde você vai sentar, eu vou mostrar qualquer setor tá bom. Ó, e disso aí já é uma barbaridade, que você tem toda a razão. E aí o Milton fica o lado histórico, eu acho que o lado histórico tem que ser preservado. Mas o Vasco, até antes do jogo, estava vendendo ingresso no portão 4 e no portão 5, gente. A desembargadora proibiu. A polícia disse que era melhor ter jogo. Aí ficou para pagar a multa de 500 mil. Mas um imbróglio tão... E o pior de tudo, com 27 minutos do primeiro tempo se abre o portão. Não é uma calamidade. Se a gente explicar... Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que a Larissa, como é que a gente consegue explicar para você que está em casa que a desembargadora não deixou? Por que ela não deixou? Porque ninguém entrava num consenso para que fosse legal. Porque contratualmente seria a do Fluminense. Isso, o mando é do Fluminense. Tudo bem, desde 2000. Mas isso não é mais importante que o jogo, o espetáculo. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Aí, mas eu quero ficar no setor sul. Aí o Vasco vende ingresso até antes do jogo. Não, mas eu não estava vendendo. Mas estava sim, que eu vi. No site do Vasco, o presidente do Fluminense vem, é uma guerra. Aí tudo errado. Cara, tudo errado. Aí não tá legal, não vai ter torcida. Pô, é ruim pra caramba pra todo mundo. Aí com 27 minutos entra, abre o portão, mas como é que pode isso? E nas redes não dá sociais pra entender. Também chamando a galera que já comprou ingresso ou que queria comprar ingresso pra ir até a porta do Maracanã, exatamente pra ficar essas 30 mil pessoas na porta fazendo de certa forma uma pressão pra falar. Mas não dá pra ficar essa galera aqui fora, porque vai sair confusão, então abre. Então vamos lá, também não tá certo. Não é só 30 mil pessoas, então, as pessoas que vendem pinga, cerveja, vai lá, os caras tudo enchendo o pote. Arrebenta o comércio. Arrebenta o comércio, aí bom, como é que tem bomba? Mas como é que não tá preparado? Então vamos lá, um entra por um lado, outro entra pelo outro. O Maracanã, eu fui a vida inteira jogar no Maracanã e trabalhar no Maracanã. Quantas saídas tem o Maracanã, gente? Aí entra naquilo que você falou, né? Aí vai o jogador, tá estando tudo lá dentro do vestiário, e você tem que chegar lá dentro. Aí você tem que chegar lá dentro, você tem que jogar, você não pode perder. A nossa frequenta, a gente quer ter um filho ali, né, familiares. E aí você vai e fica escutando barulho e fala, não tem como. Não, e tem muitas crianças nessas imagens aí que a gente tá vendo. Olha, quanta criança. Não, e que dava pra ouvir. Você assistiu o jogo até os 30 minutos, você via os caras gritando, lá fora. E você ouvia o bicho pegando lá fora. Bomba, gritaria, confusão, não sei o quê. Você vê que os jogadores não estavam conseguindo desempenhar ali normal, tanto pela falta da torcida, como por sentir que tá rolando uma confusão fora do estádio. Você já jogou com o portão fechado? Já, horrível. É horrível, é o jogo treino, né? A gente prefere mandar o jogo em outra cidade
mais liberar a torcida do que jogar com o portão fechado sem ninguém. Agora eu fico pensando assim, se tem 50 anos que o Vasco coloca sua torcida no setor sul, como que o advogado das duas partes, tanto da concessionária do Maracanã quanto do Fluminense, na hora que foi assinar o contrato em 2013, não leva isso em consideração? Simplesmente coloca que mesmo como visitante ou com mando de campo, usa o setor sul, mas que em caso, acho que de clássicos, mas o Vasco não assim, assinou com a concessionária. Não, é com o Fluminense, não é com o Vasco. Quem tem o acordo com a concessionária é Flamengo e Fluminense. O Fluminense tomou o lugar. Isso. Não, Milton, o que eu estou falando é como que o advogado das duas partes, tanto da concessionária Maracanã quanto do Fluminense, não leva em consideração. Porque o Poder Judiciário hoje deu portões fechados porque está vago. Foi uma desembargadora. Quem deu foi uma desembargadora à noite, de madrugada. Ela que foi vendo tudo isso, a Vera Lúcia, que por sinal está certinha, ela falou: gente, vocês não estão chegando num acordo entre vocês, eu vou me meter aqui. Exatamente, porque no contrato tá isso. Eles têm que chegar a um acordo. Então, mas não é só isso, Larissa. Me desculpa. Isso tá tudo assim, isso aí eu já estou acostumado a ver desde quando eu joguei futebol e de quando estou como comentarista. Porque para mim isso não são torcedores. O nome dela é doutora Vera Lúcia Lúcia do Passo. Lembrando, parabéns a ela, porque ela que foi lá. Pô, vocês não se entendem por causa do jogo de futebol? A desembargadora falou: você tem que ser. E eles não se entenderam até 10 minutos antes do jogo. Eu vi o presidente do Vasco dando entrevista e vi também que eles estavam reunidos, todos eles lá. Mas o pior não é isso. O pior é assim: morre 10 crianças no Ninho do Urubu, que não era para ser dormitório. Era para ser estacionamento. Aí eles colocam distintivo aqui, distintivo ali, coisinha aqui, estamos todos juntos. Mas não estão. Não estão. Sabe por que eles não estão? Porque eles não pensaram nas crianças que morreram há 10 dias, não pensaram na família, não pensam no futebol e nem nos filhos que estão lá para assistir o jogo. Então, me desculpa, é muita balela para a verdade que deveria ser feita de uma maneira diferente. Então, por isso que o futebol carioca está desse jeito. Não é por causa só desse jogo. E faz tempo, né? E faz tempo. Pô, quando eu joguei contra Flamengo, contra Botafogo, é difícil ganhar. 100 mil pessoas do Maracanã. Agora, de um jeito como esse, dá uma olhada. A desembargadora, ela falou: vamos, gente, como se fosse a sua mãe falando com os filhos. Para de brigar por causa desse bife a mais. É isso. Sim. Vai no meio aí, corta metade do bife, come eu sei. Não, parece um bando de babaca. Né, para fazer o país ficar desse jeito, por causa de um jogo que é da Taça Guanabara, que, diga-se de passagem, não é igual ao que era, Carioca. Né, que não é igual já ao campeonato, e por causa dessas pessoas que querem comandar no poder, eles fazem isso com a gente. Aí vem eu aqui, dá pau em todo mundo, aí o torcedor do Fluminense fica bravo comigo, o torcedor do Vasco fica bravo comigo, eu quero que vocês se explodam.